Amados irmãos, abram por favor no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. É um texto bem conhecido. Nós vamos ler do verso 18, do verso 1 ao verso 23. Nossa igreja, nós temos mantido a NVI como a versão oficial, né, da nossa igreja. Boa parte da denominação se vale da NAA hoje, né? É uma excelente... A NAA não é uma versão bíblica, né? É uma atualização de uma versão chamada Revista Atualizada, ou conhecida também como RA, né? Portanto, não é uma versão bíblica, ela foi uma atualização da Revista Atualizada. É excelente, a Revista Atualizada é excelente versão bíblica, e a NAA também ficou uma leitura muito gostosa. Eu gosto muito de ler a NAA tocante aos Salmos, né? A poesia mantida do Almeida é muito boa, né? Mas a NVI, todas as vezes que eu olho e penso, vamos tentar pensar, ver uma possibilidade de mudar para uma outra versão. Gente, é uma versão tão fluida, né? Eu acabo segurando um pouquinho, mas eu creio que daqui a algum tempo é muito provável que mudemos aí para NAA, para nos caminharmos aí na mesma linha da denominação, tá bom? O pastor gosta de andar conforme as coisas. O texto nos diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de zombaria, meus irmãos, permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota.
Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos. Que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Esta nação, assim como nós, o povo de Deus, de uma maneira geral, em muitos momentos se portou de maneira completamente contrária à vontade do Senhor, em rebeldia. Essa nação sabia qual era a vontade de Deus, sabia o que Deus desejava da sua vida, mas ainda assim insistia em seguir o seu próprio caminho. Lamentavelmente, nós também procedemos da mesma maneira em muitos momentos da nossa vida. Sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos o que Deus deseja de nós, e quem ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e terá ali, encontrará o que o Senhor deseja. O fato é que nós também muitas vezes seguimos os nossos próprios caminhos e muitas vezes endurecemos o nosso coração, não nos arrependemos ou falamos que nos arrependemos, mas as nossas atitudes mostram exatamente o oposto. Falamos que queremos Deus, que queremos servir ao Senhor, que queremos andar com Ele, aprender mais da sua palavra. Falamos nas nossas orações: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, quero aprender mais de Ti, ajuda-me, ó Deus, nas minhas decisões, mas as nossas orações parecem não condizerem com aquilo que nós vivemos, a maneira como nós vivemos. E aí, não poucas vezes somos confrontados pela palavra de Deus, somos advertidos pelo Senhor e precisamos dar uma meia volta ou dar um passo atrás, rever a nossa conduta, rever a nossa postura. Deus aqui, meus irmãos, leva o profeta Jeremias para uma situação bastante desconfortável, né? Era a sua mensagem. Os versos de 1 e 2, Deus manda o profeta ir à casa do oleiro para lá ele ouvir a mensagem do Senhor. Na palavra de Deus nós vamos encontrar Deus pegando os seus profetas e conduzindo mostrando esses profetas, se revelando a eles em situações muito comuns no dia a dia, fazendo-os mergulhar em circunstâncias e dali retirar dessas circunstâncias lições para o povo. E foi isso que Deus fez. Esse local aqui provavelmente estava no extremo sul da cidade, perto da que eles chamam de Porta do Oleiro, né? E o Senhor mandou Jeremias ir para ali e falou assim: vai para lá, vai para a casa do oleiro, eu quero falar com você, desce lá. Nos versos 3 e 4, o profeta então chega à casa do oleiro, ele capta a cena. Tem ali um oleiro trabalhando, e essa cena é profética. O oleiro estava ali fazendo o trabalho que ele sempre fez, sempre fazia. Mas para Jeremias, aquela cena representava algo muito, muito maior do que propriamente o trabalho de um oleiro.
Deus estava dizendo para Jeremias ali o seguinte: olha, eu estou fazendo alguma coisa na vida do povo, esse povo é para mim o que o barro é para o oleiro, eu faço com esse povo o que eu quero. E Jeremias entendeu então aquela cena Deus estava revelando a situação do povo. Jeremias conseguiu captar isso. Em outras palavras, algo estava acontecendo ali, e esse era uma coisa que era comum, era circunstancial, um homem trabalhando, um homem fazendo um trabalho, mexendo ali com o barro, preparando um vaso. Deus leva Jeremias para encarar e ver aquela situação, e Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, olha, isso aqui é profético, isso aqui, eu tenho uma lição para o povo através dessa situação aqui. Nós nem sempre, como povo de Deus, conseguimos identificar ou captar as mensagens de Deus em meio às circunstâncias da vida. Mas como povo de Deus, como servos de Deus, como filhos de Deus, precisamos estar atentos. Pois Deus fala conosco, sobretudo através da sua palavra, mas também Deus usa as circunstâncias para se revelar a nós ou falar alguma coisa conosco, para trazer alguma mensagem a nós. Quantas vezes você já não conseguiu extrair preciosas lições para a sua vida através de coisas tão simples, tão comuns? E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos a isso. Precisamos caminhar sobre esta terra, primeiro como um povo que tem uma mensagem, um povo que recebeu um chamado da parte de Deus. Precisamos compreender que nós somos a nação santa, nós somos mensageiros de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, como falei hoje pela manhã. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, somos enviados de Deus a este mundo, para este mundo. Temos uma mensagem que é a palavra de Deus, e nós não podemos nos furtar desta mensagem. Não podemos nos furtar desta mensagem para agradar quem quer que seja. A palavra de Deus precisa ser anunciada. A guisa de exemplo, lembrando disso porque ontem mesmo estive fazendo um casamento, e eu me lembro de algumas ocasiões em que eu estive diante, realizando a cerimônia de casamento, e encontrei muita gente rindo, com um sorriso no rosto, né? O povo em festa, e até mesmo dentro da igreja, tá, gente? O povo em festa, olhando para aquelas, olha que coisa linda, maravilhosa, né? O casal, eles estão casando, puxa, que legal, né? E eu me lembro que em uma determinada ocasião, uma coisa que veio do meu coração ali, né? Aliás, veio do Senhor, encharcou o meu coração, eu não tive como não falar. Diante do casal, geralmente eu separo um tempo para levar uma palavra aos noivos e às pessoas que ali estão, e Deus me trouxe algo ali, eu sinto que aquilo ali foi de Deus mesmo. Eu falei, olha, muita gente participa de uma celebração como esta, talvez existam pessoas aqui que estejam participando desse momento aqui, mas que não acreditam naquilo que vocês estão fazendo hoje. E na hora, sabe, quando alguém acusa o golpe, e de maneira muito nítida, o sorriso estava estampado no rosto, fez isso. Que de fato não acreditava em nada daquilo que estava acontecendo. Estava ali para festejar, mas não acreditava em absolutamente nada. Mas aquela foi uma situação em que Deus me conduziu para levar uma mensagem específica e talvez para uma pessoa. Talvez especificamente para uma pessoa. E Deus faz isso com a nossa vida. Ele nos conduz a situações às quais Ele tem algo a dizer. E que nós temos, Ele nos dá uma mensagem a ser entregue. E nós precisamos estar atentos a isso. Somos enviados de Deus para este mundo. Portanto, precisamos estar atentos
a voz do Senhor e aquilo que Ele deseja para nós. Nos nossos dias, não poucos os homens e mulheres que Deus tem levantado para falar coisas que são muito desconfortáveis para a sociedade, para a população. Então não tenha medo de abrir a sua boca e falar aquilo que precisa ser dito e apresentar a mensagem que precisa ser apresentada. Hoje vivemos essa cultura do cancelamento, né? Você diz alguma coisa que a outra pessoa não gostou, se fala alguma coisa, a outra pessoa não gostou, ela cancela a amizade, faz isso, faz aquilo outro. Nós temos agora recentemente um jogador de vôlei, não é isso? Que por expressar a sua opinião sobre determinada situação, eu nem sei se ele é de fato um cristão, eu não li muito sobre a vida dele especificamente, mas o que eu só fiquei sabendo é que, de fato, houve um tumulto aí por causa disso. Mas a mensagem do Evangelho incomoda. Nós não fomos chamados para trazer uma mensagem que apenas leva alento ao coração, consola, conforta, deixa a pessoa se sentindo melhor. Por vezes nós vamos incomodar. O que nós precisamos ter convicção é: a mensagem vem de Deus? Aquilo que nós estamos falando vem do Senhor? Ou apenas do nosso coração? O que nós temos para dizer é apenas fruto do nosso incômodo ou é a palavra de Deus? O que nós vemos nos versos 5 a 10, meus irmãos, olhem comigo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. O Senhor aqui, ele se apresenta como o soberano que está livre para rever as suas intervenções para com o povo ou sobre a vida do povo. Nos versos 5 e 6, Deus indaga ao povo: eu não tenho direito de fazer aquilo que eu quero? Ele é o oleiro. Deus dizendo para o povo: olha, eu não tenho direito, porventura eu não tenho direito. Deus está dizendo para esse povo: olha, vocês são barro, como um barro nas minhas mãos. Eu sou oleiro, eu faço da maneira como entendo que precisa ser feita. Mas nos versos 7 e 10, nós temos aí uma expressão interessante, quando ele diz: eu me arrependerei, né? Está no verso 8 especificamente. O uso dessa palavra arrepender-se aqui, com referência a Deus, não implica em instabilidade da parte do Senhor. Aqui é uma forma de Deus falar: olha, eu faço e vou, se eu entender que preciso agir de outra maneira por causa da rebeldia de vocês, eu o farei. Eu deixarei de proceder dessa forma para proceder de outra. E quando uma palavra humana é usada para descrever atitudes de Deus ou atitudes divinas, essa palavra pode passar por uma sutil redefinição, e é o que acontece aqui. A ideia aqui é o enternecimento de Deus quando o seu povo se aproxima dele, quando muda de atitude. Deus fala: olha, eu estava intentando no meu coração fazer tal coisa, não mais farei diferente, agora eu vou abençoar você.
Deus está chamando a atenção desse povo para a sua postura, dizendo: olha, revejam a postura de vocês, pois isso poderá redundar em livramento ou em castigo. Revejam aquilo que vocês fazem, pois o que vocês fazem poderá dar bom fruto ou mau fruto. Redundará em alegria ou redundará em tristeza e angústia. Os fará desfrutar de coisas maravilhosas ou poderá fazer com que vocês... Me fugiu a palavra aqui. Ai, Jesus. Tenham como fruto aquilo que... Tem uma outra expressão para isso, mas tenham como fruto da atitude de vocês aquilo que é ruim. Porque vocês semearam isso. Vocês semearam isso, vocês agora vão colher o que vocês estão semeando. E aí nos versos 11 e 12, Deus avisa da desgraça que cairá, apela para que esse povo se arrependa, mas a resposta desse povo é negativa. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos nos nossos atos, nos nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a graça de Deus em nos chamar ao arrependimento. Deus nos dá chances. Deus constantemente chama o seu povo ao arrependimento. É a misericórdia de Deus sobre nós. É o amor do Senhor por nós. Ele constantemente nos chama ao arrependimento. E Ele diz para nós: olha, corrija-se, converta-se. Essa conversão é você estar andando de um lado e você virar e caminhar numa outra direção. É você rever os seus passos, rever os caminhos, as atitudes, os procedimentos diários. Nós constantemente precisamos rever. E nós somos chamados por Deus para que venhamos corrigir as nossas ações. E corrigir as ações, meus irmãos, não é fácil. Quando você magoa alguém, quando você fere alguém, quando você machuca uma pessoa, você chegar até ela depois e falar assim: olha, me perdoa porque eu procedi de maneira errada contigo, eu te feri. E isso sem ter que dizer: mas olha, eu fiz isso porque você tinha feito aquilo outro. Porque a tendência do nosso coração é essa, é tentar justificar o nosso pecado. A gente quer dizer: olha, eu procedi assim, mas porque você agiu dessa forma, então me perdoa, tá? Desculpa, tá errado. Reveja isso, porque pode ser que você esteja apenas querendo se livrar das consequências do seu pecado, da culpa, sabe? Quero me livrar da culpa, então tem que chegar até outra pessoa, mas eu não estou arrependido de fato pelo que eu fiz. Eu magoei, mas eu não quero, na verdade, pedir perdão. Eu quero resolver o problema do meu coração. Mas a vontade de Deus é que venhamos corrigir as nossas ações. Isso não é fácil. Corrigir o nosso caminho não é fácil. Porque significa assumir que nós erramos. Significa assumir que alguma coisa está errada. Significa ter a coragem para chegar para outra pessoa e dizer: me perdoa, eu falhei com você. Virar para um colega de trabalho que você não nutre lá não tem aquela inclinação, aquele desejo de querer sair para almoçar, né? Tem colegas de trabalho que você tem prazer: vamos tomar um café, vamos conversar aqui e tal. Vamos almoçar em que lugar hoje? Você gosta, a companhia é agradável, a pessoa é respeitosa, você tem identificações. Então corrigir com uma pessoa dessas é mais fácil.
chamar o pastor Evandro, vou ter que puxar a bola, né, do meu lado aqui. Corrigir, tentar falar, pastor, me desculpe, eu falei com o irmão, eu sou gente boa demais, gente. Mas sabe aquela pessoa mala? Que você, se puder, você evita ficar muito tempo perto, porque geralmente traz problemas, provoca angústia no seu coração, te deixa inquieto. Tem gente assim? Você conhece gente assim? Na sua família tem gente assim? Todo mundo tem alguém esquisitinho, né? E que você fica perto, sua família, você ama, mas você, olha, você ficar muito tempo perto, vai dar ruim. Ou às vezes um colega de trabalho, seus valores não batem com os valores dele, e aí você falhou com ele. Corrigir as ações, chegar para a pessoa e falar, eu pequei contra você, eu falhei contra você, sem dar desculpas, sem colocar o mas, sem isso. Converta-se e corrija. E no verso 12, quando o texto diz, mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. O povo não falou, a ideia aqui não é que o povo falou isso abertamente, eu falaria isso abertamente para Deus. A ideia aqui do texto não é essa. A ideia é que o povo procederia dessa forma. E com essa atitude o povo estaria dizendo isso para Deus. Vou continuar fazendo e procedendo da maneira como eu quero. É o barro dando ordens para o oleiro, dizendo para o oleiro o que ele vai fazer. Ao invés de corrigir a sua conduta, largar a idolatria, cultuar apenas ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, ouvir os profetas de Deus, abandonar o paganismo, proceder corretamente diante do Senhor, ao invés de se voltar para Deus, esse povo então resolve seguir o seu próprio caminho. Meus irmãos, o Senhor nos chama ao arrependimento. E mais uma vez eu digo, o Senhor nos dá chances. E o que é que nós temos feito com tudo isso? O que é que você tem feito com a voz de Deus no seu coração? Se você é filho de Deus, você ouve o Senhor falar com você. Na sua palavra, você ouve Deus falar com você, até mesmo pelas circunstâncias, nós ouvimos Deus falar conosco, e o que é que nós temos feito com a voz de Deus? Que em muitos momentos não nos é tão agradável assim, porque fala da nossa posição rebelde, das nossas atitudes, dos nossos pecados. O que é que nós temos feito com a voz do Senhor? Ele diz para mim e para você que nós devemos nos arrepender e devemos corrigir aquilo que nós temos feito. Existem coisas na nossa vida que precisam ser corrigidas. E talvez coisas que você trate como pequenas, que não são ofensas a Deus, tão gritantes, que talvez conversando com outras pessoas, você converse com elas e fale sobre essas coisas, talvez isso não desperte muito o coração das pessoas e diga, olha, que coisa terrível você tem feito. Mas você sabe que isso tem desagradado ao Senhor. Todo pecado é afronta contra Deus. E, portanto, precisamos nos corrigir. E o que é que você precisa se corrigir hoje? O que é que tem na sua vida que não deveria existir? Quais têm sido as suas ações, atitudes diárias? Você consegue identificar quais são aquelas que você sabe que desonram o nome do Senhor? Que não condizem com a vontade de Deus e que Deus requer de você um posicionamento diferente? Na cabeça de muitos da cristandade, há um conceito muito equivocado, de que para algumas pessoas Deus tem um chamado assim mega especial, uma vida separada de fato,
E para outros crentes, Deus não tem nada assim tão sério. Então essa pessoa ou essas pessoas podem viver de maneira mais tranquila, né? Mas não é o que nós vemos na palavra de Deus. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a uma vida que agrade e glorifique o nome do Senhor. Todos nós fomos salvos pela graça. Deus pode levantar a uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Deus pode levantar alguns para ensinarem as crianças, adultos, jovens. Deus faz isso. Deus levanta alguns com habilidades e dons musicais, no canto. Deus faz isso no nosso meio. Alguns recebem o dom do pastoreio. E quando eu digo dom do pastoreio, eu falo aqui de homens e mulheres que Deus tem algo nesse sentido. De pessoas que fazem questão de sentar com outras e apacentar e ajudar, a cuidar, a direcionar, falar, essa aqui é a vontade de Deus. E Deus levanta no meio do povo, do seu povo, pessoas assim. Aqui na igreja nós temos irmãos assim. Pessoas com essa habilidade, que durante a semana tem essa preocupação com outras vidas, de cuidar, de zelar, e querem abraçar de alguma forma. Portanto, Deus chama cada um de nós e tem propósitos para as nossas vidas. Não podemos estabelecer aqui categorias de crentes. Você foi chamado por Deus para viver uma vida santa, que agrade e glorifique o nome dEle. Então você não tem liberdade para fazer aquilo que vem à sua cabeça. Não, o pastor tem que fazer assim porque ele é pastor. Já ouviram isso? Ele é pastor. A nossa vida, tudo na nossa vida, nós devemos ouvir o Senhor, buscar saber qual é a vontade dEle. Em tudo. Em tudo. Será que nós falamos com a nossa conduta o mesmo que Judá falava ao Senhor? A conduta de Judá dizia para Deus, vamos continuar vivendo do nosso próprio jeito. Será que a nossa conduta também diz a mesma coisa para Deus? Talvez você não faça essa oração, não volte os seus olhos para os céus e não diga de maneira assim tão afrontosa para o Senhor, olha, eu vou continuar procedendo da minha maneira, eu tenho liberdade para fazer isso e tal, vou continuar com o meu coração mal. Certamente você não faz isso, mas nós podemos proceder assim, com as nossas condutas. E aí nos versos 13 e 17, meus irmãos, Deus ressalta a rebeldia do povo e também ressalta as consequências dessa rebeldia. Portanto, assim diz o Senhor, pergunta entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano, de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? A resposta é evidente que não. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis. Os versos 13 e 14 falam da constância da natureza, da neve no pico dos montes, sempre alimentando as correntes geladas. E esse povo que também deveria apresentar essa constância, essa natureza de servir a Deus, de ser fiel ao Senhor, porque foi um povo escolhido por Deus, uma nação escolhida pelo Senhor, que deveria ser comum a esse povo age em contraste. Aqui mostra a infidelidade de Judá. É como se Judá estivesse agindo contra a sua natureza. A ideia aqui é essa. A pergunta é, como é que Judá pode continuar infiel,
estando diante do Senhor, tendo o seu Deus, como continuar sendo infiel? No verso 15, Deus está denunciando a memória curta desse povo. Deus está dizendo: meu povo esqueceu-se de mim. É assim também conosco? Temos memória curta? Esquecemos do Senhor? Por vezes nós chamamos a atenção uns dos outros ou ressaltamos que algumas pessoas esqueceram das coisas, das nossas atitudes, daquilo que fizemos por elas. Não já aconteceu com você? De você falar: puxa vida, eu procurei agir tão bem com fulano, procurei ajudar, e ele agora está procedendo dessa forma. Memória curta, a gente acusa a memória curta. Mas nós também procedemos assim com relação a Deus. E no verso 15, na parte B, diz assim, vou ler o verso inteiro: contudo meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em caminhos, em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Aqui a ideia é da idolatria que estava levando o povo a viver da mesma maneira que esse povo vivia no Egito quando era escravo. Esse povo está voltando ao que era antes. Era um povo livre, porém com mente escrava. Era um povo que havia recebido a liberdade do Senhor, mas ainda com a mente, com a cabeça no Egito. Livre, vivendo como escravo. Que nós não venhamos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Que não venhamos esquecer dos benefícios do Senhor. E também não venhamos nos esquecer de que nós fomos chamados para uma vida de fidelidade ao Senhor. Fomos chamados para darmos bons frutos. Fomos levantados por Deus para que a nossa vida glorifique e exalte o nome dEle. O alvo maior da vida de todo cristão é a glória de Cristo Jesus. Esse é o alvo da nossa vida. É vivermos de tal forma que pessoas à nossa volta engrandeçam o nome do Senhor. O nome de Cristo seja exaltado pela nossa conduta, pela maneira como nós vivemos. Ainda que pessoas não concordem com a nossa maneira de viver, ainda que pessoas critiquem a nossa postura diante de Deus, ainda que digam que você, fulano só pensa na Bíblia, só pensa em igreja, para ele tudo é Deus, 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 o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Eu lembro de muitos anos atrás, quando bem jovem ainda, recém-convertido de verdade, eu cresci no lar cristão, minha mãe sempre levou para a igreja, eu cresci na igreja, cantando, tocando, me envolvendo com os jovens, com as crianças ali, e em determinado momento da minha juventude, adolescência para a juventude, resolvi sair da igreja. Mas tive meu encontro mesmo com Cristo quando já era jovem. E eu me lembro de ver pessoas andando nas ruas, cristãos andando nas ruas, com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, indo para a casa de Deus. E muitos que ali estavam, que faziam isso, eram reconhecidos pela seriedade. Eram reconhecidos pela uma vida pautada na verdade, por não mentirem em hipótese alguma. Fala com fulano, ele é crente, ele vai falar a verdade. Eu cansei de ouvir isso. Você também, né, meu filho? Você só é novinho, só de aparência, também é velho. Né? Lembra? Muito bem, parabéns por isso. Lembra assim. Mas era dessa forma. Fulano de tal é irmão, não mexe com ele não. Fulano de tal é santo, alguém santo, olha, cuidado. Não faz mal para esse cara não. Não faz mal para aquela irmã não. Quando a irmãzinha, jovenzinha,
Estava indo para a igreja, olha, fulano de tal é crente, não brinca com ela não. Ah, mas ela é tão bonita, mas não é pro teu bico não, cara. Não é pro teu bico não. Ela é uma mulher séria, uma jovem séria. Era assim. E hoje? E hoje? Dizem a mesma coisa de nós? Seu vizinho fala a mesma coisa de você? A nossa conduta demonstra essa seriedade, é esse testemunho inabalável. Pessoas ouvem a mesma coisa a nosso respeito, que nós somos fiéis ao Senhor, somos homens de Deus, mulheres de Deus, que andam segundo a vontade de Deus. E aí estamos no verso 18, quando Jeremias toma conhecimento do que tramavam para ele, e mesmo ele desejando o bem do povo, no verso 18 o texto nos diz assim, então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Jeremias então toma conhecimento das tramas que acontecem contra ele. O profeta era visto aqui como um inimigo, ele que intercedia, ele que clamava, ele que chorava pelo povo. Ele não conta com a compreensão, com o carinho de muitos do povo, pelo contrário, muitos se levantam contra ele. E aqui há um recado muito forte para nós: ser profeta de Deus geralmente tem consequências, e essas consequências muitas vezes são ruins. Não é fácil ser profeta do Senhor. Existem movimentos no meio evangélico de pessoas se autodenominando profetas de Deus, mas o que querem na verdade é serem vistos, aplaudidos. Mas os profetas do Senhor não eram homens que tinham uma vida boa, pelo contrário, muitos deles viviam isolados da sociedade. Agora, quando entravam na cidade também, todo mundo corria para suas casas. Ih, fulano de tal, o profeta de Deus, vamos sair daqui. Ele tem uma palavra, vai trazer uma palavra do Senhor, e essa palavra pode não ser boa. Mas o fato é que aquele que se coloca como mensageiro de Deus nesta nação, aquele que se levanta no poder do Espírito Santo de Deus, com a mensagem do Senhor para este mundo, esse desagradará a muitos. Seja um profeta de Deus na sua família, e talvez muitos da sua família se levantem contra você. Fale da vontade de Deus, da palavra de Deus junto aos seus amigos e colegas de trabalho. Corajosamente levante a sua voz e fale a respeito da vontade de Deus. E você verá. Alguns respeitarão a sua opinião ou o seu parecer, mas tantos outros se levantarão contra você. Ser mensageiro de Deus tem consequências. E por último, os versos 19 a 23, Jeremias então ora pedindo ao Senhor para que o Senhor venha ouvir aquilo que os seus acusadores estavam tramando e que Deus venha castigá-los, né? Jeremias se defende nos versos 19 e 20, Jeremias então pede o juízo de Deus nos versos 21 a 23, ele está pedindo o juízo de Deus sobre a vida desse povo. O profeta está triste, o profeta está desapontado, o profeta de Deus está frustrado. Coisas que nos são comuns também. Eu creio que essa é uma parte da vida cristã e que traz um certo desconforto para nós. Porque nós achamos que a vida cristã é um ambiente assim, muito tranquilo, alegre o tempo todo. Geralmente, pessoas falam, não, eu estou muito alegre com Jesus. Por que você está muito alegre com Jesus? Não, porque está tudo dando certo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas se prepare, porque em algum momento as coisas darão errado.
Não é assim? É assim. Então, frustração, desapontamento, tristeza, essas coisas fazem parte da vida de fé. Mas o que importa é que continuemos fiéis ao Senhor. Oremos a Deus, coloquemos diante do Senhor, lancemos sobre Deus todas essas coisas que trazem tristeza e angústia sobre as nossas vidas. Essa é a lição que nós temos aqui. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus resolver. Suplique a justiça de Deus sobre essas coisas. Peça para Deus, Senhor, coloca a tua mão. Coloca a tua mão. Mas compreenda que em algum momento você se sentirá frustrado, triste, desapontado. E que isso faz parte da vida de fé de todos nós. Eu vou pedir para que você curva a sua cabeça agora. E esse é o momento que você deve, primeiro, refletir sobre que tipo de postura você tem tido neste mundo. Você que foi chamado pela graça de Deus, você que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você que recebeu de Deus uma mensagem, uma palavra. Você que recebeu a ordem do Senhor de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. De ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. De ser mensageiro neste mundo. Nós temos uma palavra, nós temos uma mensagem da parte de Deus. O que nós precisamos saber é que no abrir da nossa boca, se no abrir da nossa boca, o que sairá dos nossos lábios é de fato a palavra do Senhor. Porque como mensageiros do Senhor, nós não temos autonomia para falar qualquer coisa. Mas o Senhor nos chama e coloca diante de nós a sua palavra. O que nós precisamos fazer é pregar a sua palavra. Isso exigirá de nós coragem. Isso exigirá de nós uma postura firme. Isso exigirá de nós uma constante reavaliação do nosso coração. Precisaremos visitar o nosso interior, rever as nossas atitudes, corrigir os nossos caminhos, nos converter dos nossos maus caminhos. Isso exigirá de nós que venhamos nos arrepender. Então eu volto à questão. Você é um mensageiro de Deus, você é uma mensageira do Senhor. Você tem aberto a sua boca para falar dessa palavra do Senhor? Você tem procurado fazer a diferença neste mundo? Ou você tem se acovardado diante das posturas hostis que nós vemos no nosso mundo? Sim, fale da palavra de Deus, sim, fale das Escrituras Sagradas, e pessoas se levantarão com hostilidade. Mas o que é que nós, como povo de Deus, devemos fazer? Nos acovardar? Silenciar? Concordar com aquilo que é dito? Não. Devemos levantar a nossa voz. Devemos erguer a nossa cabeça e falar da palavra de Deus com autoridade e intrepidez. Nos sentiremos frustrados em muitos momentos, é verdade. Muitos não ouvirão a nossa mensagem, é verdade. Muitos debocharão da sua fé, da nossa fé, é verdade. Muitos negarão e se levantarão contra nós, nos perseguirão, é verdade, mas nós temos uma mensagem da parte de Deus e nós precisamos levar esta mensagem. Nós temos uma mensagem
No seu trabalho você tem uma mensagem, na sua casa, junto aos seus vizinhos, você tem uma mensagem, você é mensageiro, não apenas quando você chega na casa de Deus no final de semana, você é mensageiro aonde você está. Dentro do mercado você tem uma mensagem da parte do Senhor. Junto aos seus amigos, você também tem no seu coração ali uma mensagem para cada um deles. Então abra a sua boca e fale, pregue, anuncie, em o nome de Cristo Jesus. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha, ó Pai, operar no nosso coração. Há tanto em nós que precisa ser corrigido, ó Deus. Os nossos descaminhos, praticamos coisas que contrariam a Tua vontade, ó Deus. Portanto, devemos nos corrigir. Por vezes também nos sentimos frustrados neste mundo, Pai. Mas ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.